Olá, família 13. Estou de volta para continuar contando para vocês da minha experiência no Vale do Silício e hoje eu vou dedicar esse vídeo para falar da minha experiência com a Amazon. Tem muito conteúdo, então eu deixei um vídeo só para falar da Amazon. Assista os outros vídeos onde eu falo da minha experiência no Vale do Silício. Lembre-se, inscreva-se, deixe seu like, ative o sininho para ficar sabendo das novidades e vamos pro vídeo. Olá pessoal, estou de volta para falar com você sobre a minha missão no Vale do Silício. Hoje eu vou estar falando sobre a Amazon, onde eu tive uma aula de como eles são estruturados e efetivamente trabalham esse conceito de obsessão pelo cliente. São tantas as informações que eu fiz anotações aqui para poder não deixar de contar para vocês grande parte desse aprendizado que eu tive com eles. Vamos lá. Bem, primeiro a missão da Amazon, que todo mundo conhece. E se você curte esse tema, aproveite e já deixe o like nesse vídeo. Assista esse vídeo até o final, pois eu vou estar aqui compartilhando com vocês informações que dificilmente, sem ter feito essa visita à Amazon, você teria acesso. Mas vamos lá. A missão da Amazon é ser a maior empresa com foco no cliente do mundo. Para isso, ela criou uma cultura de inovação. A cultura de inovação da Amazon, como primeiro item para cumprir a missão, é obsessão pelo cliente. O segundo é pensar em longo prazo, ou seja, planejamento de longo prazo. O terceiro é, se você quer ser inventivo, se você quer inovar, esteja disposto a falhar. E o último ponto é ser mal interpretado por longo tempo. Está preparado para isso. Quando a gente olha esses 4 itens, o que está por trás dele é uma grande empresa que olha essa cultura de inovação todos os dias. Eles têm uma política dentro de comportamento dos seus colaboradores que é de liberdade criativa muito forte. E eles têm vários itens que ficam atrás do crachá de cada colaborador. E eu vou falar todos eles aqui para vocês. Quando a gente fala de obsessão pelo cliente, a Amazon trabalha com um processo de liderança onde o cliente é acompanhado em toda a sua jornada. E essa liderança, ela trabalha em paralelo para estar suprindo as necessidades desse cliente. Tem um foco muito grande em obter a total confiança, em construir uma relação de confiança com esse cliente. Tem também um ponto muito relevante. A liderança, ela presta atenção à concorrência, mas o foco dela está no cliente. E isso é impressionante como eles trabalham essa estratégia de não deixar de olhar a concorrência, mas ao mesmo tempo manter o foco do cliente. Outro ponto que eu vejo, né, e que a gente constata quando a gente olha o mercado e vê a evolução da Amazon, é que hoje ela é concorrente de todo mundo, de qualquer segmento, porque ela o tempo todo está inovando em oferecer produtos e serviços a todos os clientes no mundo todo. Em relação à obsessão pelo cliente no dia a dia, a Amazon tem 5 perguntas atrás do crachá de todos os colaboradores. E a primeira pergunta é: quem é o cliente?
Ou seja, conhecer o cliente é muito relevante. E é tão óbvio, né, que conhecer o cliente é relevante, mas mesmo assim, isso é a primeira pergunta que está lá. A segunda pergunta atrás do crachá é: qual é o problema ou oportunidade do cliente? A terceira pergunta é: o benefício que o cliente tem está claro para ele? Ele sabe que benefício é esse? A quarta pergunta: como saber o que o cliente precisa ou deseja? Ou seja, o tempo todo se questionar como se antecipar, como saber da necessidade e do desejo do cliente. E a última pergunta, eu diria que, mesmo sendo a última, é a mais importante: qual é a experiência do cliente? O tempo todo se questionar se a experiência do cliente ela está sendo de acordo com a missão da empresa, que é ser a maior empresa com foco no cliente do mundo. Então essa pergunta ela é extremamente relevante e está presente atrás do crachá, ou seja, o tempo todo eles estão com o crachá em mãos e o tempo todo tem lá essas 5 perguntas que norteia o comportamento desses profissionais na empresa. Dentro desse processo todo de inovação da Amazon, eles trabalham com fóruns de discussões onde todos os colaboradores podem colocar suas ideias. Na verdade, o que eles fazem é, eles mapeiam oportunidades, problemas, desejos dos clientes e buscam soluções para isso. Então, essas ideias podem ser colocadas por qualquer um dentro da Amazon. E elas são discutidas, avaliadas, e dentro desse processo de avaliação, se essa ideia de inovação ela foi escolhida, o dono da ideia lidera o projeto. Ele é o líder do projeto. E isso é incrível, porque ela dá oportunidade a todos os colaboradores de fazer a diferença dentro da empresa. Todos eles têm esse comportamento de dono do negócio. E eles só conseguem ter esse comportamento de dono do negócio porque a política da empresa de liderança, ela é focada nesse processo inovador, onde todos podem ser ouvidos, onde todos são considerados parte desse processo evolutivo que a Amazon tem nos últimos anos e em toda a sua história. A liderança é um ponto muito importante para a Amazon. Por isso, ela tem 14 princípios de liderança que, na verdade, ela mapeia todas as ações dos colaboradores e líderes da empresa. E eu destaquei 7 para falar aqui para vocês. Tem uma que é bem interessante que eu vou contar aqui também. Os princípios que eu destaquei foram obsessão pelo cliente, que não poderia deixar de estar presente como princípio de liderança, propriedade, ou seja, agir como dono do negócio, inventar e simplificar, ou seja, a criatividade, a inovação é um princípio de liderança, contratar e desenvolver pessoas. Particularmente esse me chama a atenção. A liderança, ela tem esse papel, isso está inerente a ser um líder, mas está também relacionado entre os princípios de liderança dentro da Amazon, porque é muito relevante isso é muito importante. Você cuidar das pessoas. O outro princípio é entregar resultados, que naturalmente toda empresa precisa entregar resultados. O outro princípio que eu destaquei e que eu acho bastante interessante, que é a frugalidade. Muitas pessoas entendem essa palavra, que não é tão usada assim, mas ela entendem como se fosse uma pessoa mesquinha,
avarenta. E, na verdade, a frugalidade dentro dos princípios de liderança da Amazon, ela tá como usar os recursos de uma forma otimizada, evitando desperdício. E isso é muito interessante, porque se você otimiza a utilização dos seus recursos, sejam recursos tecnológicos, recursos humanos, todos os recursos, você mantém o foco no cliente, porque efetivamente, se você utiliza enquanto organização todos os recursos que você tem, com essa obsessão pelo cliente, a experiência dele cada vez melhor fica garantida. E como último princípio que eu destaquei, né, destaquei 7 entre os 14, é pensar grande. Dentro desse princípio, eu acredito que seja, na hora que eu penso grande, eu vou estar sempre entendendo que eu tenho um passo a mais para dar. E isso é motivante, né? Isso dá energia às pessoas de buscarem a melhoria contínua, de buscarem cada vez mais entregar o seu melhor. Ainda falando de inovação, uma das coisas que eu aprendi e vi, que eu falei para vocês que eu estaria compartilhando, é a questão da fórmula da inovação que a Amazon utiliza. Que fórmula é essa? Ela usa 4 elementos para essa fórmula: mecanismo, arquitetura, cultura e organização. No mecanismo, ela tem os processos. Na arquitetura, ela tem toda a parte de sistemas e tecnologia. Na cultura, é a cultura da empresa, a cultura organizacional. E na organização, ela tem os times, como eles estão organizados dentro da empresa. A fórmula de inovação da Amazon é bem simples. Ela pega organização, multiplica por arquitetura e eleva a mecanismo vezes cultura. E dentro dessa fórmula, nada mais é do que ela está potencializando toda a parte de pessoas e sistemas elevado a processos e a cultura organizacional da empresa. É simples e ao mesmo tempo intrigante, né? Complexo, vamos chamar assim. Mas realmente eles trabalham isso dentro da organização. E eles têm uma premissa que, para mim, é o que faz a Amazon cada vez mais se tornar uma empresa grandiosa, que é: eu contrato construtores e os deixo construir. Essa foi uma mensagem que eu guardei na visita que eu fiz com a Amazon, que é a liberdade e autonomia que você dá à sua equipe para fazer ela contribuir com a empresa. Eu espero que vocês tenham gostado de todo esse compartilhamento que eu fiz com vocês aqui sobre a Amazon dentro da minha missão no Vale do Silício. Então, deixe seu like, ative o sininho para saber das novidades do nosso canal, compartilhe com as pessoas que você sabe que curtem também esse tema de olhar as empresas que trabalham foco no cliente, no mercado. E continue seguindo a gente. Até o próximo vídeo. Grande abraço a todos e sejam felizes!